Você acredita que é dono do seu tempo, mas a verdade é que você é apenas um inquilino descuidado em um imóvel que está prestes a ser demolido. Pare o que está fazendo agora e escute o som do silêncio entre as batidas do seu coração, porque cada uma delas é um lembrete de que o estoque está baixando. A maioria das pessoas vive como se tivesse um saldo infinito em uma conta bancária que nunca consultam. Elas negociam com o destino e fazem planos para uma versão de si mesmas que talvez nunca chegue a existir. O ser humano médio vive cerca de 4.000 semanas. Se você já passou dos 30 anos, você já queimou mais de 1.500 dessas semanas, e o que você tem para mostrar além de cansaço e promessas vazias? A matemática que ninguém te ensina é que o tempo útil não é o tempo cronológico. Desconte o período que você passa dormindo para sobreviver e as horas que você desperdiça em tarefas automáticas que não constroem nada. Desconte o tempo que você gasta vendendo sua energia em um trabalho que você detesta, apenas para pagar por uma vida que você não tem tempo de desfrutar. No final das contas, o que sobra para a sua real agência e para a construção do seu legado são menos de 600 semanas de puro potencial. Você está gastando esse tesouro como se fosse lixo. Se você sente que essa verdade dói e que precisa despertar agora, curta este vídeo e se inscreva no canal para não permitir que sua vida continue escorrendo pelas mãos. Você acorda e a primeira coisa que faz é entregar sua atenção para estranhos em uma tela, cedendo o controle da sua mente, antes mesmo de colocar os pés no chão. Isso não é apenas falta de foco, é um desrespeito brutal com a brevidade da sua existência. Viktor Frankl nos ensinou que a vida não é algo que acontece conosco, mas algo que nos interroga, e a nossa resposta deve ser a ação. No entanto, sua resposta tem sido o silêncio e a procrastinação. Você diz que vai começar na segunda-feira, mas a segunda-feira é uma miragem que serve apenas para acalmar a sua consciência pesada hoje. O tempo que você pensa que tem é uma ilusão cognitiva desenhada para manter você confortável enquanto a sua vida se esvai. David Goggins não espera pelo momento perfeito, porque o momento perfeito é uma construção da mente preguiçosa que tem medo do desconforto. Enquanto você hesita, a oportunidade se transforma em arrependimento. Cada segundo de dúvida é um tijolo a mais no muro que te separa da sua melhor versão. Você está confortavelmente sentado no banco de trás, assistindo o motorista acelerar em direção ao abismo, e ainda assim você se recusa a assumir o volante. Por que você trata o seu futuro como se ele fosse um problema de outra pessoa? Porque você acredita que terá mais energia aos 60 do que tem agora. A biologia não perdoa, e o declínio é a única certeza para quem não constrói um alicerce de disciplina agora. Pare de agir como se a morte fosse uma teoria distante que só se aplica aos outros. Ela é a única moldura que dá valor à pintura da sua vida. Sem a consciência do fim, nada do que você faz tem peso. Mas quando você entende que o cronômetro está em contagem regressiva e que os números estão ficando vermelhos, a urgência se torna a sua única religião. Você não precisa de mais inspiração, você precisa de um choque de realidade. Você precisa olhar no espelho e admitir que está desperdiçando a única coisa que o dinheiro nunca poderá comprar de volta. O seu tempo está acabando enquanto você processa estas palavras, e a pergunta que fica não é o que você vai fazer amanhã, mas o que você vai sacrificar agora para parar de ser um espectador da própria ruína. A disciplina é o único preço a pagar para não ser enterrado com o peso do que você poderia ter sido. Se você não sente o peso dessa responsabilidade, agora você já está morto por dentro e apenas esqueceu de se deitar. A contagem regressiva não para,
E cada hesitação é uma derrota definitiva. Imagine que cada minuto desperdiçado é uma pequena traição contra quem você deveria ser. Você está roubando de si mesmo o direito de ser extraordinário para aceitar as migalhas do conforto imediato. O conforto é uma droga que amortece o seu espírito até que você não sinta mais o desejo de lutar. Jordan Peterson frequentemente nos lembra que se você não cuidar da sua vida hoje, o preço que você pagará por ser quem você se tornou será muito maior do que o esforço necessário para mudar. O tempo não é um recurso renovável, ele é a sua única moeda de troca real e você está jogando essa moeda no esgoto. Você reclama que não tem foco, mas a verdade é que você não tem uma razão forte o suficiente para se manter acordado. Você não tem um porquê que te faça saltar da cama com a fúria de quem sabe que o dia é um campo de batalha. O mundo não te deve nada e o universo é indiferente ao seu sofrimento ou à sua preguiça. Se você quer algo, você precisa arrancar isso das mãos do destino com a força da sua vontade. Pare de se comparar com os outros e comece a se comparar com a pessoa que você foi ontem. Essa é a única métrica que importa, porque o tempo está erodindo as suas capacidades enquanto você procrastina. A cada dia que você escolhe o caminho mais fácil, você está atrofiando o seu músculo moral. A disciplina é uma forma de amor próprio que a maioria das pessoas confunde com castigo. É o ato de dizer não aos seus impulsos básicos para poder dizer sim à sua visão de futuro. Se você não consegue controlar o seu próprio corpo e os seus próprios pensamentos como espera controlar o seu destino, o caos é a regra do mundo, e a única forma de ordem que existe é aquela que você impõe a si mesmo através de uma rotina implacável. Jocko Willink tem razão quando diz que a disciplina é igual à liberdade, porque sem ela você é escravo dos seus vícios e das opiniões alheias. Você está perdendo tempo tentando ser aceito por pessoas que nem mesmo se aceitam. Você está perdendo tempo planejando como vai agir quando as condições forem favoráveis. Saiba que as condições nunca serão favoráveis e o vento sempre soprará contra aqueles que não têm um porto definido. O tempo que você gasta reclamando da sorte é o mesmo tempo que você poderia usar para forjar uma nova realidade. Não existe almoço grátis na economia da vida e cada momento de glória exige 1000 horas de preparação solitária no escuro. Você está disposto a pagar esse preço ou prefere viver na sombra do talvez? O arrependimento é o fantasma que vai te visitar no leito de morte se você continuar nesse caminho de mediocridade consciente. Ele não vai gritar, ele vai sussurrar todos os nomes das coisas que você poderia ter feito, mas não fez por medo. Ele vai te mostrar o rosto da pessoa que você poderia ter sido, se tivesse tido a coragem de enfrentar o tédio e a dor. A dor da disciplina pesa gramas, mas a dor do arrependimento pesa toneladas, e você está carregando esse peso extra a cada decisão errada que toma hoje. O tempo está correndo e ele não se importa com os seus sentimentos. Ele não se importa se você está cansado ou se você acha que a vida é injusta. Ele apenas passa. E enquanto ele passa, ele leva consigo a sua juventude, a sua vitalidade e as suas oportunidades. O que você vai fazer com os minutos que restam neste capítulo? Você vai continuar lendo a história dos outros ou vai começar a escrever a sua com sangue e suor? A passividade é um suicídio lento. Cada vez que você escolhe a distração, você está matando uma parte do seu potencial. A tecnologia transformou o seu cérebro em uma máquina de busca por gratificação instantânea. Mas a vida real exige resistência. Você precisa aprender a suportar o vazio e o silêncio para que a sua voz interior possa ser ouvida. O ruído do mundo está abafando a sua alma. Saia da zona de conforto, porque nada de valor cresce ali. A zona de conforto é o lugar onde os sonhos vão para morrer,
e onde o tempo é devorado pela rotina sem propósito. Se você quer mudar a sua vida, você precisa mudar o que você faz com o seu tempo agora mesmo. Não daqui a 1 hora e não amanhã. O amanhã é o esconderijo dos covardes. O agora é o único território onde você tem poder de fato. O tempo que você pensa que tem está se esgotando como areia em uma ampulheta quebrada. Cada grão que cai é uma chance que não volta mais. Você consegue sentir a gravidade disso? Você consegue sentir o peso da sua existência clamando por significado? Não se deixe enganar pela calma da superfície, porque por baixo dela o relógio biológico está acelerando. A maturidade começa quando você percebe que o tempo não é algo que você gasta, mas algo que você investe. E até agora, o seu retorno sobre esse investimento tem sido pífio. É hora de declarar guerra contra a sua própria negligência. É hora de tratar o seu tempo com a mesma seriedade com que um soldado trata a sua munição em território inimigo. Se você desperdiçar um tiro, você pode morrer. Se você desperdiçar um dia, você está diminuindo as chances de vencer a guerra da vida. Levante-se e assuma o comando. O silêncio da sua inércia precisa ser quebrado pelo barulho do seu esforço. O mundo está esperando para ver se você é apenas mais um número na estatística do esquecimento, ou se você é alguém que vai deixar uma marca profunda na história. A escolha é sua, mas a janela de oportunidade está se fechando rapidamente. Não olhe para o lado e não procure por validação externa. A única validação que importa é aquela que você sente quando encosta a cabeça no travesseiro e sabe que deu tudo de si. O resto é futilidade e perda de tempo. Concentre-se no que é essencial e elimine o resto sem piedade. O seu futuro depende da sua capacidade de ser implacável com o seu presente. O tempo está acabando. O que você está esperando? A morte chegar para te avisar que o jogo acabou? Acorde enquanto ainda há luz, porque a noite está chegando e nela ninguém pode trabalhar. A urgência não é uma escolha, é uma necessidade de sobrevivência espiritual. Se você não correr agora, o tempo vai te atropelar e não sobrará nada além de pó e silêncio. A dívida do eu futuro, a anatomia do roubo de identidade. Agora que a ilusão do tempo infinito foi destruída, precisamos falar sobre o crime que você comete contra si mesmo todos os dias sem perceber. Na psicologia e na economia comportamental, existe um conceito chamado desconto temporal, que é a nossa tendência biológica de preferir recompensas menores agora, em vez de recompensas maiores no futuro. O seu cérebro, essa máquina de sobrevivência moldada em cavernas, não entende o conceito de longo prazo. Para ele, o você de daqui a 10 anos é um completo estranho, uma figura de ficção científica que não merece o seu sacrifício hoje. É por isso que é tão fácil comer o lixo que te adoece, gastar o dinheiro que você não tem e, acima de tudo, roubar o tempo da sua versão futura para alimentar o seu prazer momentâneo. Você está cometendo um roubo de identidade. Cada vez que você decide procrastinar uma tarefa difícil, você não está apenas adiando o trabalho. Você está pegando um empréstimo com juros abusivos que o seu eu de amanhã terá que pagar com suor e desespero. Imagine esse seu eu futuro como um avatar, uma pessoa real, com sentimentos, cansada, sobrecarregada, que chega ao final do dia e encontra uma pilha de problemas que você, por pura covardia e preguiça, decidiu não resolver. Você está falindo o seu próprio futuro. James Clear nos ensina que cada ação que você toma é um voto para o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Mas o que você tem feito é votar sistematicamente na falência da sua própria dignidade. Você trata o seu tempo como se ele fosse um recurso externo, mas ele é a própria substância de que você é feito. Se você desperdiça 1 hora, você está jogando fora um pedaço da sua carne e da sua alma.
Precisamos realizar uma auditoria biológica agora mesmo. Pare de olhar para o relógio na parede e comece a olhar para os seus níveis de energia e para os seus ciclos de atenção. Você está gastando suas horas de pico, aqueles momentos em que sua mente está afiada e seu foco está no máximo, resolvendo problemas de outras pessoas ou rolando um feed de notícias que não acrescenta nada à sua inteligência. Isso é uma má gestão de ativos de nível catastrófico. Napoleon Hill dizia que a procrastinação é o mestre da derrota, e ela se alimenta da ideia de que haverá uma oportunidade melhor mais tarde. Não haverá. O seu avatar futuro está ficando mais fraco a cada vez que você nega a ele a base de uma vida disciplinada. Você precisa começar a ver o seu eu de daqui a 5 anos como seu melhor amigo, ou melhor, como seu filho. Você teria a coragem de roubar o sustento do seu filho para comprar uma hora de diversão barata? É exatamente isso que você faz quando escolhe o sofá em vez do treino, ou a distração em vez do estudo profundo. O princípio da automaestria exige que você mude a polaridade da sua mente. O prazer deve ser o subproduto da conquista, não o ponto de partida. Stephen Covey enfatizava a importância de começar com o fim em mente, e se o fim da sua jornada é a realização, o caminho não pode ser pavimentado com a negligência do presente. O tempo que você pensa que tem é, na verdade, uma dívida que só cresce. Você está acumulando um débito de potencial que, em algum momento, será cobrado pela vida com uma fatura de amargura e frustração. Para quebrar esse ciclo, você precisa parar de ser um espectador passivo dos seus próprios impulsos. Comece a tratar a sua energia como o seu capital mais valioso. Se você não tem uma estratégia para proteger esse capital, os abutres da economia da atenção vão devorá-lo, até que não sobre nada além de uma casca vazia. O seu futuro self está gritando por socorro, implorando para que você assuma a responsabilidade hoje, para que ele possa ter fôlego amanhã. Não seja o vilão da sua própria história. A disciplina não é sobre ser rígido ou chato, é sobre ser leal a quem você pretende ser. É sobre honrar o compromisso que você fez no silêncio do seu quarto, quando ninguém estava olhando. Quando você entende que o tempo é um fluxo contínuo e que o agora é o único ponto onde você pode interferir na trajetória do seu destino, a urgência deixa de ser um peso e se torna um combustível. A sua versão futura depende das decisões que você toma nos próximos 10 minutos, não nos próximos 10 meses. Se você continuar tratando o amanhã como um depósito de lixo para as obrigações de hoje, chegará o dia em que o lixo acumulado será tão alto que você não conseguirá mais ver o sol. O tempo está acabando para o homem que você poderia ser, porque o homem que você é hoje está matando-o lentamente com doses diárias de mediocridade. É hora de declarar moratória nessa dívida. É hora de parar de roubar de si mesmo. Olhe para o seu dia e identifique onde você está vazando vida. Onde estão os buracos na sua armadura, por onde o seu tempo escorre sem deixar rastro. Tape esses buracos com a determinação de quem sabe que não tem uma segunda chance. A vida não é um ensaio geral, é a apresentação única e final. O seu avatar do futuro não precisa das suas desculpas, ele precisa dos resultados que só a sua ação imediata pode gerar. Se você não consegue ser o guardião do seu próprio tempo, você nunca será o mestre de nada. O mundo está cheio de pessoas que iam fazer grandes coisas, mas o cemitério é o lugar mais rico do planeta, cheio de ideias que nunca foram executadas e livros que nunca foram escritos, porque seus autores pensaram que tinham tempo. Não seja mais uma estatística de potencial desperdiçado. Assuma a dívida, pague o preço do esforço agora e liberte o seu futuro das correntes da procrastinação. O relógio não perdoa o devedor e a vida não aceita promessas como pagamento.
O único pagamento aceito é a execução implacável no presente. O tempo está acabando e a sua conta está no vermelho. O que você vai fazer para começar a pagar o que deve a si mesmo? Reflita sobre o custo da sua hesitação. Cada vez que você diz que vai fazer algo e não faz, você destrói a confiança que tem em si mesmo. Sem autoconfiança, você é apenas um barco à deriva, esperando que as ondas te levem para algum lugar, mas as ondas só levam para os rochedos. O tempo não cura a preguiça, ele apenas a torna um hábito permanente. Você precisa tratar a sua falta de foco como uma doença terminal que precisa de uma cirurgia imediata. O seu futuro está envelhecendo enquanto você assiste à vida dos outros. Ele está ficando sem opções enquanto você busca por mais uma teoria, mais um livro, mais um vídeo motivacional que você não vai aplicar. Pare de ser um consumidor de destinos alheios e torne-se o arquiteto do seu. A arquitetura da vida exige que você coloque tijolo sobre tijolo com uma paciência brutal e uma disciplina cega. A visão do seu futuro self deve ser tão clara que ela te assusta e te motiva ao mesmo tempo. Você deve ter medo de encontrar com esse eu futuro e ter que admitir que você gastou o tempo dele com futilidades. Imagine o olhar de decepção desse estranho que carrega o seu nome e as suas memórias, mas que não tem as suas conquistas porque você as vendeu por nada. Não permita que esse encontro seja um funeral de sonhos. Transforme esse encontro em uma celebração de uma vida bem vivida. O tempo é o fogo onde nos queimamos, mas para o homem disciplinado, esse fogo é o que forja o aço da sua alma. Deixe de ser a lenha que apenas consome e se transforma em cinzas. Torne-se o metal que resiste ao calor e mantém a forma. A jornada para o autodomínio começa com a decisão de que você não vai mais trair a pessoa que você se tornará. Você vai honrar cada segundo como se fosse um presente precioso de um doador anônimo que deu a vida para que você pudesse estar aqui. Esse doador é o seu passado e o beneficiário é o seu futuro. Você é apenas o gestor desse fluxo. Seja um gestor implacável. Seja um gestor que não aceita desculpas e que exige relatórios diários de progresso. A vida é curta demais para ser pequena e o tempo é escasso demais para ser desperdiçado com quem não valoriza a própria existência. O seu avatar futuro está contando com você. Ele não tem mais ninguém neste mundo além de você. Não o abandone na pobreza de espírito e na escassez de realizações. Dê a ele uma herança de força, de caráter e de vitórias. Isso começa no momento em que você decide que o tempo de pensar acabou e o tempo de agir começou. Sinta a urgência pulsando nas suas veias e use essa pressão para moldar o seu diamante. A pressão é o que separa o carvão da joia. E o tempo é o elemento que determina qual dos dois você será. O relógio está batendo e a dívida está vencendo. Pague agora ou sofra para sempre. O seu futuro self merece mais do que as sobras do seu dia. Ele merece a excelência da sua manhã e a dedicação da sua noite. Ele merece o melhor que você pode oferecer. Pare de tratá-lo como um estranho e comece a tratá-lo como o amor da sua vida. Porque no final das contas, ele é a única pessoa com quem você realmente terá que conviver até o último suspiro. Não transforme essa convivência em um inferno de arrependimentos. Faça de cada dia uma prestação paga com sucesso e veja o seu futuro self florescer em gratidão por tudo o que você suportou hoje. A dor é temporária, mas a herança de uma vida disciplinada é eterna. O tempo está acabando, mas a sua coragem pode ser infinita se você decidir que o roubo de identidade termina aqui. Assuma o controle. Recupere o seu nome, salve o seu futuro. O mundo não vai esperar por você e o tempo não vai diminuir a velocidade.
Corra como se a sua vida dependesse disso, porque na verdade ela depende. Cada batida do coração é uma moeda que cai e não volta. Use a próxima moeda com sabedoria. Use o próximo fôlego com propósito. O seu eu futuro está assistindo. O que você vai mostrar a ele? A armadilha do conforto e a fricção dos 40%. Você chegou até aqui e sua mente já está tentando encontrar uma saída de emergência, porque a verdade é desconfortável e o seu cérebro odeia o desconforto. Precisamos falar sobre a biologia da sua covardia. Se você sente que este confronto está mexendo com as suas estruturas e quer ter a força necessária para não recuar diante da vida, curta este vídeo e se inscreva no canal para blindar a sua mente contra a mediocridade. Existe uma guerra química acontecendo dentro do seu crânio e você está perdendo de lavada. Cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, você está reforçando uma neuroplasticidade de derrota. A ciência moderna e a sabedoria das trincheiras de David Goggins convergem em um ponto central. O seu cérebro possui um limitador, um regulador de esforço que dispara sinais de pânico muito antes de você atingir o seu limite real. Esse é o momento em que a maioria das pessoas desiste. É o momento em que o tédio bate, a dor aparece ou a vontade de checar as notificações se torna insuportável. Se você para nesse ponto, você está vivendo apenas com 40% da sua capacidade. Os outros 60% estão trancados atrás de uma parede de fricção que você se recusa a escalar. O que você chama de falta de foco é, na verdade, uma falência do sistema de recompensa. Você se viciou em dopamina barata. Cada curtida, cada vídeo de 15 segundos e cada prazer instantâneo está drenando a sua reserva de força de vontade e afinando o seu córtex pré-frontal. Você está atrofiando a sua capacidade de suportar o esforço prolongado. O foco não é um dom, é um subproduto da fricção. Para conquistar a disciplina, você precisa aprender a amar o processo de queimar essa resistência. Imagine que sua mente é um músculo que só cresce sob tensão extrema. Quando você foge do que é difícil, você está escolhendo a atrofia. Você está trocando a sua soberania por uma dose de prazer químico que dura segundos e te deixa vazio por horas. A vida moderna foi desenhada para te manter nesse estado de letargia produtiva, onde você se sente ocupado, mas não sai do lugar. É a armadilha da mediocridade confortável. O tempo está acabando e você está gastando a sua energia em futilidades porque não tem estômago para enfrentar a dor do crescimento. Jordan Peterson argumenta que o sofrimento é inevitável. Então a única escolha real que você tem é qual tipo de sofrimento você vai carregar. O sofrimento da disciplina, que te fortalece, ou o sofrimento do fracasso, que te aniquila. A fricção é o sinal de que você está no caminho certo. Se a tarefa é fácil, ela não está te transformando. Você precisa buscar deliberadamente o que te assusta, o que te faz querer parar. É no não quero fazer isso que reside a sua verdadeira liberdade. Jocko Willink não negocia com a mente pela manhã. Ele se levanta porque o compromisso já foi selado no ferro da disciplina. Se você começar a negociar com os seus sentimentos, você já perdeu. Os seus sentimentos são traidores. Eles querem que você sobreviva, não que você vença. Eles querem segurança, não glória. Para chegar onde a maioria não chega, você precisa fazer o que a maioria não suporta. Isso exige uma regulação emocional que poucos possuem. Você precisa se tornar o observador dos seus impulsos e não o escravo deles. Sinta a vontade de desistir, sinta o peso do tédio, sinta a queimação da incerteza e continue caminhando. O tempo está passando e enquanto você busca o atalho, a vida real está acontecendo na trilha mais difícil. A cada escolha de conforto, você está pagando com um pedaço do seu destino.
A dívida de dopamina que você está acumulando hoje será cobrada amanhã na forma de uma mente incapaz de se concentrar em qualquer coisa profunda. Você está perdendo a habilidade de ler um livro, de ter uma conversa séria, de construir um negócio ou de manter um relacionamento, tudo porque não consegue dizer não ao estímulo imediato. O tempo está acabando para o seu intelecto se você não retomar o controle agora. A disciplina é o ato de imobilizar o caos biológico. É a vitória do espírito sobre a carne que só quer comer, dormir e procriar. Você nasceu para mais do que funções biológicas básicas. Você nasceu para a maestria. Mas a maestria exige que você atravesse o vale da sombra da fricção todos os dias. Não espere a vontade chegar. Ela é uma mentirosa que só aparece quando o sol está brilhando. Construa uma rotina que não dependa do seu estado emocional. Seja um robô quando se trata de execução e um guerreiro quando se trata de persistência. A sua capacidade de foco é o seu maior trunfo em um mundo de distrações infinitas. Quem consegue se concentrar por 3 horas em uma única tarefa importante hoje em dia é um gigante entre anões. Você quer ser um gigante ou quer continuar sendo esmagado pelo algoritmo? A escolha é feita no momento em que a dor da disciplina te convida a desistir e você responde com mais esforço. Essa é a regra dos 40%. Quando você acha que acabou, você só começou a descobrir quem você realmente é. O resto é apenas a casca que você precisa quebrar. O tempo não vai diminuir a carga para você, ele vai apenas passar. A fricção que você evita hoje será o arrependimento que te assombrará amanhã. Portanto, encare o desconforto como um fertilizante para a sua alma. Cada minuto de foco profundo sob pressão é um tijolo na sua fortaleza de autodomínio. Pare de reclamar da dificuldade e comece a agradecer por ela, porque é a dificuldade que elimina os seus competidores. Se fosse fácil, todos fariam. A escassez da disciplina é o que torna o sucesso valioso. O tempo está acabando, o cronômetro não para por causa do seu cansaço. Saia da poltrona do espectador, assuma a dor da arena e mostre para o seu cérebro quem é o verdadeiro comandante dessa nave. A liberdade não está no fim da jornada, ela está no controle total sobre a própria vontade durante a batalha. Se você domina a fricção, você domina o tempo. Se você domina o tempo, você domina a vida. O que te impede de começar agora? É o medo? Ótimo. Use o medo como bússola. Aonde o medo aponta é exatamente para onde você deve correr. O conforto é um caixão estofado. Saia dele antes que alguém feche a tampa. O tempo está acabando. Sinta a fricção, sinta a dor e não pare, nunca pare. Entenda que o seu cérebro foi programado para a eficiência energética, o que em termos modernos significa preguiça. Se você deixar a sua biologia decidir, você passará a vida toda em repouso. Mas a grandeza não reside na conservação de energia. Reside na sua dissipação consciente para criar algo que não existia antes. Cada vez que você empurra a barreira do cansaço, você está reescrevendo o seu código genético da disciplina. Você está ensinando ao seu sistema nervoso que o desconforto é o seu novo habitat. Quando você se torna confortável no desconfortável, o mundo perde o poder sobre você. Não existe ameaça, não existe obstáculo e não existe tédio que possa parar alguém que abraçou a fricção como filosofia de vida. O tempo que você gasta tentando evitar a dor é 10 vezes maior do que o tempo que você levaria para enfrentá-la e vencê-la. A antecipação do sofrimento é o verdadeiro carrasco da produtividade. Pare de antecipar e comece a esmagar. A resistência é o seu treinador pessoal mais fiel. Ela aparece todos os dias sem falta para te testar. E todos os dias você tem a oportunidade de dar a ela uma resposta diferente da rendição.
Se você quer ter uma mente blindada, você precisa ser o ferreiro que bate o martelo no metal quente enquanto ele ainda está maleável. O metal da sua vontade esfria rapidamente com a inação. Mantenha o fogo aceso através do movimento constante. Não importa o quão pequeno seja o passo, desde que ele seja dado contra a corrente da facilidade. O tempo está rindo das suas promessas de amanhã farei melhor. O amanhã é o solo onde a mediocridade planta suas sementes mais profundas. O hoje é o solo pedregoso, duro e difícil, onde o caráter cria raízes. Se você não tem coragem de quebrar a terra hoje, você nunca colherá os frutos da sua própria competência. Sinta o peso dessa verdade. Sinta a urgência de que cada minuto de procrastinação é uma traição à sua inteligência. Você não é um animal irracional preso em ciclos de prazer e dor. Você é um ser dotado de consciência, capaz de escolher a virtude sobre o vício. Mas essa capacidade morre se não for exercitada. O regulador de 40% não é um inimigo. É um convite para a sua ascensão. Ele está lá para garantir que só os que realmente desejam a vitória a alcancem. Se a porta para o sucesso estivesse sempre aberta, ela não levaria a lugar nenhum que valesse a pena. A porta é pesada, a maçaneta queima e o ar lá dentro é rarefeito. É exatamente lá que você deve estar. É lá que o tempo para de ser um inimigo e se torna um aliado, porque você aprendeu a extrair de cada segundo o máximo de intensidade possível. Pare de buscar a facilidade, busque a força. Pare de buscar a paz, busque o propósito. A paz é o que você terá no túmulo. Enquanto houver sangue correndo, deve haver luta. Enquanto houver tempo no relógio, deve haver foco. A fricção é a prova de que você está vivo e de que você ainda não se entregou ao esquecimento. O tempo está acabando, mas a sua vontade pode se tornar eterna através das obras que você realiza sob pressão. Não tenha medo de quebrar. Se você quebrar, construa-se novamente, mas desta vez com materiais mais resistentes. O seu eu futuro não quer saber se você estava confortável. Ele quer saber se você foi capaz de suportar o que precisava ser suportado para que ele pudesse existir com orgulho. A batalha dos 40% é a única que realmente importa. Ganhe essa batalha e você ganhará todas as outras. O tempo não espera por ninguém, mas ele respeita aqueles que sabem usá-lo com a fúria de um guerreiro e a precisão de um cirurgião. Domine a fricção ou seja consumido por ela. O agora é a sua única arma. Use-a com força total. A estratégia da fortaleza, a guerra das 3 horas. Esqueça as promessas vazias de produtividade infinita e as rotinas de 18 horas por dia que você vê na internet, porque isso é uma fantasia insustentável para quem vive no mundo real. A disciplina não se trata de quanto tempo você passa trabalhando, mas de quão profundamente você está presente enquanto trabalha. Precisamos falar sobre a guerra das 3 horas, ou o que eu chamo de a fortaleza dos 180 minutos. Cal Newport e os princípios do Deep Work nos ensinam que o cérebro humano não foi feito para a multitarefa. Ele foi feito para a caça. E na caça moderna, o seu objetivo é a imersão total. O mundo quer que você seja um operário da distração, respondendo e-mails irrelevantes e participando de reuniões inúteis que servem apenas para alimentar o ego de quem não produz nada. Se você quer vencer, você precisa construir uma fortaleza onde nada e ninguém possa entrar. Se você vencer as primeiras 3 horas do seu dia, você já venceu a guerra. Todo o resto é apenas bônus. O segredo da maestria de Stephen Covey e James Clear reside na execução de intenções de implementação. Você não diz que vai se focar, você decide que se X acontecer, você fará Y. Se o telefone tocar, você o ignora. Se a mente divagar, você a traz de volta com a força de um sargento disciplinando um recruta.
Esta é a ciência da automação do foco. O tempo está acabando e a maioria das pessoas gasta as suas manhãs negociando com o despertador. Elas começam o dia perdendo a primeira batalha contra o próprio conforto. Quando você adia o alarme, você está enviando uma mensagem direta para o seu subconsciente. Os meus sonhos podem esperar. A minha conveniência vem primeiro. Isso é veneno para o seu caráter. A fortaleza das 3 horas exige que você escolha um bloco de tempo sagrado, onde as notificações estão mortas e o mundo exterior deixou de existir. É o momento de aplicar o princípio de Pareto de forma agressiva. Identifique os 20% de esforços que geram 80% dos seus resultados e destrua essas tarefas com uma fúria cirúrgica. A disciplina é o ato de remover tudo o que não é essencial, até que sobre apenas a verdade da sua execução. Robin Sharma fala sobre o clube das 5 da manhã, não pela hora em si, mas pela ausência de ruído. No silêncio da madrugada, não há competição pela sua atenção. Existe apenas você e o seu propósito. Mas se você não pode acordar cedo, o princípio permanece o mesmo. Onde está o seu bloco de tempo inegociável? Se você não consegue dedicar 180 minutos de foco ininterrupto para o que você diz que ama, então você não ama isso. Você está apenas apaixonado pela ideia de ter isso. O tempo está passando e a sua falta de estrutura é a maior aliada da sua mediocridade. Napoleon Hill dizia que o homem que não tem um plano é um homem que já falhou. O seu plano deve ser a proteção brutal do seu foco. A economia da atenção é um campo de batalha e você é o território sendo disputado. Se você não erguer as muralhas da sua fortaleza, você será colonizado por interesses alheios. A ciência do fluxo, ou flow, só é acessível após o período de luta e fricção que discutimos antes. Você precisa atravessar os primeiros 20 minutos de tédio e resistência mental para entrar no estado de hiperprodutividade, onde o tempo parece parar e a excelência se torna automática. A maioria das pessoas desiste aos 15 minutos porque não suporta o silêncio da própria mente. Elas precisam de um estímulo, de uma música, de uma mensagem, de qualquer coisa que as distraia da dificuldade de pensar. Não seja como elas. Aceite o tédio como o preço de entrada para a grandeza. A guerra das 3 horas é vencida na noite anterior, quando você decide exatamente o que vai enfrentar. Não acorde para planejar, acorde para executar. A decisão gasta energia mental. Se você começa o dia tendo que decidir o que vai fazer, você já está entrando no campo de batalha com a munição pela metade. Reduza a fadiga de decisão, automatizando tudo o que é trivial. O seu café, a sua roupa, o seu ambiente, tudo deve estar configurado para servir ao seu objetivo principal. O tempo está acabando e cada minuto gasto em trivialidades é um minuto roubado do seu legado. Imagine o impacto de 1080 minutos de foco puro por semana. Isso é mais do que a maioria das pessoas consegue em um mês de trabalho distraído. Você não precisa de mais tempo, você precisa de mais intensidade. A intensidade compensa a brevidade da vida. Earl Nightingale dizia que nos tornamos aquilo em que pensamos na maior parte do tempo. Mas se o seu pensamento está fragmentado em 1000 pedaços pelas redes sociais, você está se tornando nada. Você está se tornando um eco dos pensamentos de outras pessoas. Retome a sua identidade dentro da sua fortaleza. Feche a porta, desligue o Wi-Fi se necessário e encare o trabalho que você teme. O medo é um indicador de importância. Se não fosse importante, não daria medo. A disciplina de manter o foco, quando tudo ao seu redor clama por atenção, é a forma mais elevada de coragem no século 21. O tempo que você pensa que tem está sendo devorado por pequenas interrupções que parecem inofensivas, mas que são fatais para a sua profundidade. Cada vez que você checa o celular,
Você leva até 20 minutos para recuperar o mesmo nível de concentração anterior. Faça as contas. Você está vivendo em um estado permanente de ressaca mental. A fortaleza das 3 horas é o seu processo de desintoxicação. É o lugar onde você recupera a sua humanidade e a sua soberania. O relógio não para e ele não se importa com as suas desculpas de que o dia foi corrido. Correria não é sinônimo de produtividade. Muitas vezes é apenas uma forma de evitar o confronto com o que realmente importa. Pare de correr e comece a avançar. O avanço só acontece através da profundidade. Jocko Willink diz que a disciplina é o caminho para a liberdade, e a liberdade mais preciosa é a capacidade de governar a própria mente. Se você não pode controlar a sua atenção, você não pode controlar nada. O tempo está acabando para quem vive na superfície. Mergulhe fundo, construa sua muralha, ganhe suas 3 horas. O mundo pode esperar enquanto você constrói o seu império no silêncio da execução. Não há glória no movimento sem propósito. Há glória na imobilidade do caçador que espera o momento certo para o ataque. O seu ataque é o seu trabalho profundo. O seu território é o seu bloco de tempo. Defenda-o com a sua vida, porque no final das contas é a sua vida que está em jogo. Cada segundo dentro da fortaleza vale por 10 lá fora. O tempo está acelerando para os distraídos, mas ele se curva para os disciplinados. Seja o mestre do seu cronômetro. Estabeleça as suas fronteiras. O tempo está acabando. Entre na fortaleza e comece a lutar. O exercício do elogio fúnebre. Chegamos ao fim da linha, e este é o momento em que a teoria morre para que a realidade possa nascer. Se você ouviu tudo até aqui e ainda sente que tem tempo, você não entendeu nada. Precisamos realizar o exercício mais brutal da filosofia estoica e da psicologia existencial de Viktor Frankl, o seu próprio elogio fúnebre. Feche os olhos por um segundo e imagine que o seu tempo acabou. O relógio parou de bater, os pulmões cessaram o movimento e você está agora observando o seu próprio funeral. As pessoas que você ama estão lá. O que elas dirão sobre você? Elas falarão sobre o homem que você realmente foi ou sobre o homem que você apenas prometeu ser? Elas dirão que você foi alguém que dominou a própria mente ou apenas mais uma alma que se perdeu no ruído da distração e do conforto? Se você sente que este despertador final é o que você precisava para mudar o rumo da sua história, curta este vídeo agora mesmo, inscreva-se no canal para manter sua mente em guarda e deixe o comentário. O meu tempo começa agora. O tempo que você pensa que tem está acabando agora mesmo. E a pergunta mais importante da sua vida não é o que você vai conquistar, mas quem você vai se tornar antes que a luz se apague. A maioria das pessoas morre aos 25 anos, mas só é enterrada aos 75 porque passa meio século em um estado de animação suspensa, esperando por uma permissão que nunca virá. Stephen Covey insistia que devemos começar com o fim em mente, porque a morte é a única conselheira que nunca mente. Se você soubesse que este é o seu último ano de clareza mental, você continuaria entregando as suas manhãs para o algoritmo? Você continuaria negociando a sua saúde e o seu foco por prazeres que você nem sequer lembrará amanhã? O arrependimento é um veneno que corrói de dentro para fora, e ele se alimenta do eu poderia ter feito. Não existe peso maior no mundo do que o peso de um potencial desperdiçado olhando para você no espelho. A disciplina não é um castigo. É o ato de misericórdia mais profundo que você pode ter com o seu futuro eu. É garantir que, quando o seu tempo chegar, você possa olhar para trás e dizer que não deixou nada no tanque. David Goggins diz que quando ele morrer e for para o céu, se houver um registro de quem ele deveria ter sido, ele quer que esse registro seja idêntico a quem ele foi na Terra. Isso é autodomínio. É fechar o gap entre o potencial e a realidade.
O tempo está acabando e você continua agindo como se fosse o protagonista de uma história que nunca começa de verdade. Você está sempre no prólogo, sempre se preparando, sempre planejando. Saia da teoria. A vida não recompensa o que você sabe. Ela recompensa o que você faz com o que sabe. Mel Robbins nos ensina que você está a apenas uma decisão de 5 segundos de uma vida completamente diferente. A regra é simples. Se você tem o impulso de agir em direção a um objetivo, você deve se mover fisicamente em 5 segundos. Ou o seu cérebro vai assassinar a ideia para te manter seguro. O tempo está acabando para suas ideias brilhantes que nunca saíram do papel. O mundo está cheio de gênios esquecidos que tiveram medo da execução. Não seja um deles. Honre a brevidade da sua existência sendo implacável com os seus padrões. O nível da sua vida será determinado pelo nível do que você tolera. Se você tolera a preguiça, você será preguiçoso. Se você tolera a distração, você será medíocre. O tempo não vai te dar outra chance de ser jovem, outra chance de ter energia, outra chance de construir um império do zero. Cada decisão de foco hoje é um tijolo no monumento da sua dignidade. A disciplina é o fogo que purifica a intenção e a transforma em caráter. Daniel Goleman nos mostra que o autocontrole é a base da inteligência emocional e sem ele, você é apenas um passageiro em um veículo sem freios. O tempo está acabando e a estrada está ficando mais estreita. O que você vai levar com você quando chegar ao fim? Suas posses ficarão para trás, seus medos serão esquecidos, apenas o impacto que você causou e a força do seu exemplo permanecerão. Jocko Willink diz que a disciplina é o seu único aliado em um mundo que tenta te seduzir para a fraqueza a cada esquina. Use esse aliado agora. Não espere este vídeo terminar para decidir mudar. Mude enquanto as palavras ainda estão ecoando na sua mente. O tempo que você gasta buscando motivação externa é tempo que você poderia usar para forjar uma disciplina interna que não depende de nada além da sua palavra. Seja o homem que cumpre a palavra dada a si mesmo no escuro. A integridade pessoal é a forma mais alta de poder. Quando você diz que vai focar e foca, você se torna perigoso para o sistema. Você se torna impossível de parar. O tempo se curva para aqueles que sabem para onde estão indo. Pare de pedir desculpas pela sua grandeza e pare de se desculpar por querer mais da vida. O desejo de ser extraordinário é um chamado sagrado que a maioria ignora por medo de ser julgada por pessoas comuns. O tempo está acabando para você ser quem você nasceu para ser. A janela de oportunidade está se fechando. Você consegue ouvir o som da areia caindo? Você consegue sentir a urgência de que cada respiração é um recurso gasto? Use o seu tempo para construir algo que sobreviva a você. Use o seu foco para resolver problemas que importam. Use a sua disciplina para se tornar um farol de força em um mar de fragilidade. O tempo está acabando e o mundo precisa da sua melhor versão hoje, não na semana que vem. Não se permita chegar ao final da vida com as mãos cheias de quases. Quase fui feliz, quase fui forte, quase fui disciplinado. O quase é o inferno na terra. Escolha o fui. Fui fiel à minha visão, fui senhor do meu tempo, fui o arquiteto do meu destino. Agora feche esta tela. Não procure por outro vídeo, não procure por mais uma dose de dopamina motivacional. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento para intelectuais preguiçosos. O tempo está acabando. Vá para o campo de batalha. Enfrente a fricção. Entre na fortaleza. Honre o seu avatar futuro. E, acima de tudo, nunca se esqueça de que o cronômetro está em contagem regressiva. O que você vai fazer com os segundos que restam? A resposta não está nas minhas palavras, está nas suas mãos. Levante-se e execute. O tempo acabou para as desculpas.
A sua nova vida começa com o primeiro ato de disciplina que você realizar assim que o silêncio voltar. Vá. Você precisa entender que o destino não é algo que se espera, mas algo que se cria com as mãos sujas de terra e o rosto suado. A morte não é o maior medo de quem viveu com intensidade. O maior medo é chegar ao fim e perceber que você nunca saiu da linha de partida. O tempo é implacável, mas ele também é o juiz mais justo que existe. Ele dá a cada um exatamente o que foi cultivado. Se você cultivou negligência, você colherá arrependimento. Se você cultivou disciplina, você colherá liberdade. Essa liberdade não é a ausência de responsabilidade, mas a capacidade de escolher as suas próprias correntes. Escolha as correntes que te levam para o alto. Escolha o peso que te torna mais forte. O tempo que você pensa que tem está se dissipando no ar enquanto você respira. Cada batida do seu coração é uma martelada no prego do caixão da sua procrastinação, se você assim decidir. Não deixe que o silêncio da sua inércia seja o seu único legado. Deixe um rastro de destruição na preguiça e de construção na excelência. Você é o comandante da sua alma e o senhor do seu destino, mas um comandante que não dá ordens é apenas um náufrago com um título vazio. Dê a ordem para si mesmo. Exija o impossível. Suporte o insuportável. O tempo está acabando e a história está sendo escrita agora. Se você não escrever a sua, alguém escreverá por você e você não vai gostar do roteiro. Tome a caneta. Tome o tempo. Tome a sua vida de volta das mãos do acaso. A eternidade é feita de agoras bem vividos. O seu agora é este momento. O que você vai fazer com ele? Não olhe para trás. O passado é um cemitério de versões de você que já morreram. Olhe para a frente, onde o seu eu futuro está esperando com as mãos estendidas, pedindo para que você seja o herói que ele precisa que você seja. Não o decepcione. O tempo está acabando. Execute, agora mesmo, sem hesitar, sem olhar para o lado. Apenas execute.